Boca Nova Podcast. Esse é o nosso segundo episódio. Nós temos nosso convidado especial, um amigo de longa data, um antiquado, um clássico. Eu gosto de chamá-lo pelo nome do Dr. Lucas Martins. Ele que é filósofo de formação, estudou no ICED do Quilamba, estará conosco aqui durante esse trajeto de conversa, interação, diálogo em comum, aprendizagem, acima de tudo, onde iremos conversar em comum e procurar ouvir o que é que ele traz para partilhar conosco, com os outros, com o mundo e com aqueles que estão disponíveis a ouvir e aprender alguma coisa entre nós. Boca Nova Podcast, conversando entre nós. Lucas Martins, seja bem-vindo. Grande homem, obrigado pelo convite. Ok, gratidão. Eu costumo lhe chamar grande Eusídio, porque já nos tempos de academia eu lhe considerava o gênio político, pois embora ele sempre negou este título, né? Mas pronto, eu sempre gostei muito das abordagens dele, particularmente enquanto pensador e acadêmico, e é um enorme prazer poder estar aqui a partilhar com ele este momento, né? E vamos tentar dar alguma coisa, interagir, no sentido de ver o que é que podemos dar aí para o público e ensinar alguma coisa também. Ok, ainda bem. Doutor Lucas, para darmos o nosso princípio da nossa conversa, da nossa interação, nosso podcast, eu gostaria de saber, né, da sua própria parte, qual é, a compreensão que a sociedade tem sobre a filosofia. Qual é a compreensão, que a sociedade tem sobre a filosofia? Ok. Pronto, já que introduzimos que o meu âmbito de formação, ou o nosso, no caso, é filosofia, né? E nós essencialmente pensamos em quase todos os sentidos como filósofo. Se tivermos que falar de um assunto relacionado à sociedade, é filosofia. Se tivermos que falar de educação, é filosofia. Se tivermos que falar... O nosso pensamento está essencialmente ligado a isso. E pelo que nós temos estado a constatar, até aos dias de hoje, a nossa sociedade continua a ver a filosofia como algo menos importante. Continua, em certa medida, sobretudo nas lides acadêmicas, continua a ser marginalizada. Por quê? Porque nós temos uma experiência pessoal, mesmo lá a partir do ICED, e provas dadas é que atualmente, ou nos dias de hoje, o curso de filosofia, infelizmente, foi extinguido dos ICEDs. Todos os ICEDs já não lecionam filosofia e psicologia. Isso em parte, independentemente das causas ou das razões que foram invocadas para que se extinguisse os mesmos cursos, revela praticamente a consciência que se tem da filosofia na nossa sociedade. Cada vez ela está a tornar-se mais desconhecida, é marginalizada entre os acadêmicos, né? E então é esta a visão que nós temos estado a ter sobre este campo do saber, é esta visão que nós temos estado a constatar sobre esta área de estudo. Ok, ainda bem. É próprio, é a dinâmica da sociedade e da vida. Ninguém sabe qual é o motivo que levou a ser extinto do ser, realmente. Embora haja uma justificação, só acabamos por tomar conhecimento que já não temos o curso de filosofia e psicologia no ICED, embora sejam dois cursos muito essenciais para a formação do homem. Uma que é a questão do comportamento interno, do desenvolvimento psíquico, as emoções, as coisas todas, o próprio homem em si, enquanto corpo, porque a psicologia tem um outro lado do cuidado da alma. Exatamente. O corpo em si também, o cérebro. E nós temos a filosofia como uma outra ciência que vem estudando a racionalidade. Aquilo que nós pensamos. Ele estuda simplesmente a inteligência humana, o uso correto da razão e as suas relações e como olhamos o mundo. Então é triste, mas temos que esperar que alguma coisa possa vir a ser feito e que possam retomar essa grelha curricular. Lucas, para quem não sabe o que é filosofia, o que é a filosofia, qual é o seu método de estudo, não é? Gostaria que elucidasse os nossos ouvintes, telespectadores sobre isso. Ok, exatamente.
Se estivéssemos numa sala de aulas, poderíamos talvez... o objeto de estudo. Exatamente. Se estivéssemos numa sala de aula, poderíamos aprofundar, teorizar muito. Mas a intenção aqui é fazer compreender a filosofia no sentido que ela é verdadeiramente. Então, enquanto na academia estive, havia um professor nosso, um mestre nosso, o Dallas, né? Só que ele aplicava isso no âmbito da pedagogia, pois embora tratava-se indiretamente de uma filosofia da educação, né? Ele tinha um conceito, duas palavras, duas siglas que ele conceituava como pensar para viver, viver para pensar. Okay. O PVVP, né? O PVP. Bem te lembras? Pois, a definição da filosofia, ela é essencialmente isso. A filosofia é pensar para viver e é viver para pensar. Pois embora nem sempre viver pressupõe pensar, mas pensar pressupõe sempre viver. Logo o adágio do nosso ilustríssimo Descartes, né? Cogito ergo sum. Penso, logo existe. É que muitos ainda não conseguiram descodificar a essência deste adágio, desta palavra, desta máxima. Penso, logo existo. Para tu pensares, é porque pressupõe que existes efetivamente. Nada que não viva pode pensar. E porque a racionalidade é limitada e exclusiva do ser humano, até aqui provar, né? Pois bem, então o que compreender efetivamente da filosofia? A filosofia, como diria Mário Ferreira dos Santos, é esse nexo da idealidade com a realidade, né? E na compreensão dos valores na sua totalidade. Como compreender isso de forma mais simples? É, na verdade, a conexão ou o nexo, a conexão, a ligação daquilo que pode ser pensado e daquilo que é vivido, daquilo que é a realidade em si, né? Claro assim, suponhamos, quando eu digo PV, VP, algumas pessoas têm a capacidade de desenvolver o pensamento além da sua realidade. Sim. Mas a maioria tem de viver para pensar em função dela. Então, a filosofia é efetivamente isso. É este nexo, é esta ligação daquilo que nós pensamos com o que nós vivemos. Porque a filosofia, na sua essência, o seu maior objetivo é o debruçar-se sobre a reflexão. É debruçar a reflexão. E a própria palavra refletir, do grego, significa dobrar-se. Esse dobrar-se é dobrar-se sobre alguma coisa. Então, a filosofia é isso. É dobrar-se ou pensar, refletir, girar o pensamento sobre um determinado assunto. Esta é a filosofia. Por quê? Por isso é que muitos continuam a ver a filosofia com ambiguidade. Não, quando dizem que a filosofia estuda tudo, como seu objeto de estudo, como é que vamos compreender algo que estuda tudo? É efetivamente isso. O debruçar-se, porque o pensamento não é limitado. Não é, Carlosito? O pensamento não é limitado. Daí o debruçar-se. Quando o debruçar-se, o refletir sobre alguma coisa, o pensamento está em constante mudança, está em constante transformação. Por isso é que a filosofia é esta reflexão que se debruça sobre alguma coisa. Esta coisa que pode ser ideal, como pode ser real. Por isso é que a conexão, este nexo da idealidade com a realidade. E ainda colocamos o valor de todas as coisas que existem. Porque aquilo que existe é passivo de classificação. E só pode ser classificado aquilo que de facto tem alguma utilidade ou tem algum valor. Então a filosofia é isso, efetivamente. A reflexão sobre alguma coisa. Pode ser mundo, conhecimento, ciência, inteligência, homem, enfim. Doutor Lucas, eu já atravessei esse debate várias vezes com o Sengueiro. Já a questão do, por exemplo, o cogito ergo sum, eu penso, logo existo, do René Descartes. Certo. Existe muita gente que não pensa, não é? Porque está num estado psicológico, psicótico, que já não consegue ter ciência, nem estar ciente que ele existe. Mas essa pessoa existe. Exatamente. Quer dizer que a própria questão do eu penso, logo existe, Descartes, também deve ser interrogada aí. Há lacunas aí. Eu cheguei a observar, disse não. Existe muita gente
que não sabem que existe, mas existe. Porque o pensamento não é, está associado ao uso da razão, de forma adequada ou inadequada. Está associado ao uso da razão. Agora, há quem sabe usar a razão de forma correta ou não, tanto nas soluções dos problemas. Porque a razão sempre é usada para soluções dos problemas. Tanto os problemas que a sociedade enfrenta, os problemas que você próprio enfrenta. Por isso que eu defendo sempre que o conjunto ergo sum de Descartes é um grande erro, é uma lacuna. Ele em si está incompleto. Porque existe muita gente que está no estado psicótico, que já não sabe se existe ou não, mas essa pessoa existe. Existe porque não existe, porque ele já não tem capacidade de raciocinar. Ele existe porque eu que raciocino, sei que ele existe. Exatamente. Essa é a questão que eu apresento aqui. Em relação a essa questão, pronto, de facto, do ponto de vista ideal, eu penso que Descartes teve muito certo, foi perfeito com esta máxima, com esta máxima. Mas, no entanto, a sua aplicação é que acaba por encontrar alguns entraves quando trata-se deste tipo de situação. Pois bem, estas pessoas, né, que perdem o sentido da sua existência, então, na verdade, isso é fruto de muitas razões, né? É fruto de muitas razões. E a filosofia, de facto, uma das suas funções é efetivamente essa. É ali onde chamamos a função da filosofia. Qual é a função da filosofia, no entanto? É isso. É despertar a consciência do indivíduo, da sua própria existência. Porque o indivíduo que perde-se, que aliena a sua própria existência, este indivíduo praticamente ele está um tanto quanto fora, não só de si, mas da própria realidade. E este acaba por tornar-se mais um peso da sociedade do que propriamente um solucionador. Sim, claro. Porque nós, enquanto existentes, nós temos que assumir o papel de solucionadores, porque a vida em si acaba por constituir um problema. Viver é um problema. A vida é um problema. A vida é um problema. Viver é um problema. E a nossa existência deve pressupor, né, uma solução, porque nós temos a qualidade de pensar, temos a qualidade de refletir. Por esta razão é que, do ponto de vista ideal, o cogito ergo sum é perfeito. Só que na sua prática, em relação a certas circunstâncias, né, acabamos por não encontrar a mesma força da sua aplicação contra desse tipo de situação. Mas, no entanto, esta consciência de que eu existo porque estou a pensar é praticamente inelutável. Ela é obrigatória. Ela é exigida a todo e qualquer indivíduo. Sim, claro. Daí que a filosofia começa-se a expressar, começa a dar o seu sentido de utilidade e a demonstrar com clareza a sua grande função, que não é só desenvolver o argumento do indivíduo, mas despertar a consciência de vida, da sua existência, do debate com o qual nos debatemos socialmente, porque não se filosofa, não se pensa fora da realidade. Claro, é impossível. Todo pensamento deve estar elencado a uma realidade. Sim. Mais uma vez, eu vou ter de repetir que a filosofia, diferente das ciências, a diferença que encontra-se na filosofia e outras ciências é efetivamente isso. Enquanto as outras ciências estão preocupadas em debruçar-se por um único assunto, pensar um único assunto, a filosofia dispõe-se. Daí que o objeto de estudo da filosofia nós tratamos como a totalidade do real. Se nós pensamos, é porque existe, idealmente ou materialmente. Daí que nós não podemos pensar fora da realidade. Sim. Quem assim o faz, naturalmente, é aquele que vamos chamar de louco ou maluco. E a filosofia está totalmente desligada a esses problemas de loucura. Mais do que estar desligada, ela
quer trazer essencialmente esta capacidade de darmos prova da utilidade e força do nosso raciocínio para resolver, dar solução e tornar a vida mais leve. Exatamente. Vem para ensinar. Mas para a conversa não ser morta, o investidor tem que procurar também de repente discordar, de ser concordante. Sim, discordar em algum momento, questionar, discordar, para tornar mais leve, para tornar mais dinâmica a conversa. Não. Há uma outra questão aqui também. Eu não sei. Eu penso que aquilo que a questão da filosofia em estudar tudo, ele teve uma certa importância, tem um certo período. Exatamente. Eu penso que chegou um período que tornou-se desnecessário estudar tudo. Sim. Porque querendo estudar tudo, você acaba às vezes por se perder. Eu penso que a filosofia deveria ter as questões mais interessantes, as questões mais essenciais a serem discutidas. Certo. Porque você, quando quer estudar tudo, é como se fosse um imperador que quer conquistar o mundo todo, já não tem volta. Quem quer conquistar o mundo todo, quer governar o mundo todo, é impossível, é uma caminhada sem volta. A qualquer momento haverá um império que vai te derrotar, porque você estará desgastado. Você nem tem tempo para preparar a tropa em condições, sentar com os melhores generais, preparar a estratégia de guerra, saber qual é a filosofia de combate, qual é o arsenal bélico, como é que está a logística, como é que está a questão da educação das tropas, como é que está a moral da tropa, como é que está a questão da sanidade das tropas, a questão da saúde, como é que está a questão da alimentação, essas coisas todas. É muito tempo de conquista. De facto, foi isso que aconteceu com a filosofia. Nos finais do século XVI, XVII, XVIII, a descair, a filosofia foi-se dividindo, foi-se fragmentando, que é o que constituiu atualmente hoje algumas ciências, né, como as biologias, as psicologias, as sociologias, por Augusto Comte, né, entre outras que estavam todas elas ligadas à filosofia ou até então eram filosofia. Nos dias de hoje, a filosofia tem sim áreas específicas ou de maior relevância, como por exemplo a filosofia das ciências, né, que é a epistemologia, que procura, no entanto, estudar a garantia das teorias científicas, né, questiona a própria aplicação de certas teorias, se elas são válidas, qual é a sua utilidade, qual é o seu valor, né? A filosofia está aí para mediar e entender sobre estas teorias científicas. Também temos a área de ética, que é muito pontual nos dias de hoje. Praticamente a ética trabalha em quase todos os setores da vida, né? Temos a área da lógica, né? São áreas essencialmente filosóficas que, embora hoje estejam um pouco mais independentes, mas continuam no seu modo prático ser filosofia, na verdade. É uma filosofia emprestada às várias áreas. E, na verdade, filosofia da religião também, são várias, né? Exatamente. São muitas áreas pontuais de que a filosofia hoje faz uso, não olhando mais nesta cosmovisão, nesta holisticidade, né, de que ela sempre pegou. Mas pronto, quando falamos o ensinar tudo da filosofia ou aprender tudo, não que ela ainda hoje, queira efetivamente estar sobre esta condição, mas o que lhe coloca nesta condição é o debruçar-se ou a reflexão debruçada sobre o sobre é que implica o quê? Por exemplo, eu sou filósofo. Eu posso fazer estudos sociais ligados à sociedade, que hoje em dia já tem um sociólogo que o faz. Mas eu, enquanto filósofo, posso tratar de questões sociais enquanto filósofo, pensar como filósofo. Igualmente, né, posso fazê-lo na religião, coisa que já existe também. As ciências da religião, né, já tratam isso com maior força, mas eu posso pensar a religião enquanto filósofo. Então, é este debruçar-se que faz com que a filosofia ainda tenha este cunho de totalidade. É só por aí, não que efetivamente ela ainda queira tomar toda a totalidade para explicá-la, não, mas porque está na razão
do interesse de cada filósofo. O filósofo Lucas interessa-se por coisas ligadas à educação. Então, eu estou a pensar em educação filosofando, enquanto filósofo. Então, a minha reflexão é filosófica, mas ela está voltada à educação. Então, é isso, efetivamente, que faz com que a filosofia ainda tenha este cunho de totalidade, de estudar tudo. Senão, ela não quer, efetivamente, tomar como possessiva ou tomar como pertença todas as coisas. Ok, ainda bem. Sim, porque eu sempre me questionei sobre isso. Sim. Enquanto eu estudei filosofia, no ICED sempre me questionei. Como é possível uma ciência querer estudar tudo? Embora que haja uma discussão que filosofia não seja ciência, e há uma outra discussão que filosofia seja ciência, essa discussão sempre existiu no mundo acadêmico. Dentro da própria filosofia sempre existiu e nas outras ciências sempre existiu. Nós tivemos esse debate epistemológico no primeiro ano. Tivemos o olhar epistemológico sobre as ciências, tivemos esse debate epistemológico. E eu sempre me questionei sobre isso. Como é possível uma ciência saber tudo? Como é possível uma ciência não saber tudo, não? Como é possível uma ciência querer estudar tudo? Porque hoje o mundo, por isso que eu disse na minha introdução, quando eu rebati sobre a questão da filosofia, querer estudar tudo, eu disse que existia um certo período que era necessário procurar, querer saber sobre tudo, querer estudar sobre tudo. Só que chegou uma fase que acabou por ser meio desgastante e desnecessário. Porque hoje o mundo, nós temos a tendência e como sempre estamos a observar pelo olhar epistemológico das ciências, naquele debate entre teoria dominante e teoria emergente, há sempre esse antagonismo, onde a teoria emergente quer derrubar a teoria dominante, vai lutar por derrubar, bater, até a teoria dominante cair em desuso e entrar a teoria emergente. Depois surge uma outra que vai querer rebater ou deixar cair ou derrotar essa teoria dominante. Surgiu o mundo da ciência sempre assim. Isso sempre foi salutar, porque faz parte do antagonismo, porque o homem não se conforma com o que tem, não se conforma com aquilo que sabe, quer procurar saber mais. Então, se alguém encontrou uma falha, uma lacuna, nessa teoria, que já não consegue responder aos problemas atuais ou nos que vão surgindo, então precisa surgir uma teoria que possa dar resposta a esse problema. E vai surgindo, como sempre vimos, em filosofia também. Vimos que, por isso que procurarmos, temos que procurar, encontrar certas áreas de especializações da filosofia, procurar talvez conversar sobre essa questão de querer estudar tudo. Ainda bem que apresentaste muito bem, tiveste uma locução tão boa e tiveste uma tese boa, apresentaste um pouquinho sobre essa questão da filosofia, não estudar tudo. E achei extraordinário a forma como apresentaste. Não só aqui, porque eu sei que eu te conheço de longa data, eu até não existiam as questões mais profundas que você levantava, o modo como você apresentava, eu sempre tive essa admiração por você. Porque nunca gostaste de apresentar as coisas de forma vaga. Sempre gostaste de apresentar de forma profunda e bem cavada. E por isso que eu procuro sempre levantar essas questões, de modo a te provocar, de modo a rebater essas questões para que as pessoas lá do outro lado consigam estar cada vez mais elucidadas. Exatamente. Não, porque de fato, nos dias de hoje já não existem Aristóteles, nós temos que aceitar isso. Não, já não existem Aristóteles. Porque é o seguinte, os Aristóteles dos dias de hoje são os gênios, são chamados gênios, os superdotados. Os superdotados. Exatamente, aqueles que têm uma mente fora do normal, né? que nascem com uma capacidade de pensamento fora dos homens normais que somos nós, não é? E então, nós conseguimos atingir isso por dois fatores. Ou por a normalidade, né? Da genialidade, que não é normal, típica do homem, ou pela experiência. A experiência pode nos fazer, ou pode nos tornar eruditos, né? Ter um vasto domínio sobre vários saberes, mas não é possível saber em pouco tempo. Porque o próprio estudo em si exige muito tempo. Há uma questão que cá em Angola é muito pouco discutida em relação à filosofia ou o ser acadêmico. Questões acadêmicas ou filosóficas não se estudam em 4 anos, que é o que estamos habituados. O que geralmente as pessoas pensam é que aquele indivíduo que estudou 4 anos de filosofia é o filósofo. Eu considero, essencialmente,
três tipos de filósofo. O filósofo por natureza, pela capacidade de pensamento que é natural ao próprio homem, né? Como Aristóteles nos trouxe, nos disse. O filósofo especialista, Sim. ou especializado, aquele que faz os 4 ou 5 anos Sim. na universidade. Sim. E o filósofo por experiência, que é o período pós-universidade. Sim. Exatamente. Yeah. Ok. Exatamente. Porque a filosofia tem continuidade. Sim, Você não vai achar que eu conheço os temas filosóficos, eu conheço a história da filosofia e já és um filósofo. Não. Isso não é assim. A filosofia é uma ciência de extensa continuidade. A Ela é prática. Exatamente. Muito prática mesmo. E é como, na verdade, é como também as outras ciências. Sim. Existem advogados que são advogados porque formaram-se em advocacia, Sim. mas não são advogados efetivos porque não têm prática de advocacia. Sim. Existem engenheiros. Exatamente. Sim. Existem também engenheiros que são engenheiros porque sabem matemática, passaram na universidade de 5 anos, mas eles nunca exerceram efetivamente na prática aquilo. Porque teoria sem prática, a teoria mata. Sim. É como um médico que nunca praticou, nunca teve estágio, nunca praticou, nunca executou, e um dia quer operar. É um assassino em potência. Vai matar. Exatamente. Teoria sem prática mata. Eu sempre vivi essa teoria, sempre tem que sair da teoria para a prática. Sim, é como uma filosofia. Sim. Então, a filosofia exige esta continuidade. Você é um indivíduo comum, é um filósofo comum, do senso comum. Posteriormente, tornas-te um filósofo pela formação. Mas a formação vai te dar o quê, na verdade? Qual é a valência que a formação filosófica vai te dar? Ela vai te dar, na verdade, a cultura filosófica. Claro. Ela vai te embasar de conhecimentos que vão te permitir debruçar-se sobre os assuntos de forma radical. Porque a filosofia, essencialmente, ela nasce como ela nasce como uma história, mas ela debruça-se, acaba ou termina pelo menos como uma pura reflexão. Porque nós antes de contextualizarmos qualquer assunto, nós temos que antes entender os antecedentes deste acontecimento. Nós temos que antes entender o que houve antes, o que é que se tratou, quem falou sobre isso, o que é que se falou sobre isso. Na filosofia, nós negamos um bocadinho essa questão aí que toma-se com trás. E os outros epistemólogos, né? De ciência emergente, a ciência dominante, entre outros. Nós valorizamos a primeira teoria de Tales, né? Até a última teoria dos filósofos contemporâneos, que são variados na verdade. Né? Nós queremos trazer tudo, nós queremos trazer o máximo que pudermos para podermos ter uma abordagem mais ou menos completa sobre o assunto em questão. Lucas, qual é a importância, não é? Qual é a importância da ética, não é? Qual é a importância da ética na educação ou na sociedade? E qual é a importância da filosofia da religião na própria religião? Pronto, vamos começar pela religião, né? A filosofia da religião. Esta reflexão sobre a religião, ela cinge-se particularmente, porque a religião trata do quê? Trata da relação do homem e Deus, da fé e a razão. São os dois temas centrais da filosofia da religião e da própria religião. Né? A fé e a razão e a comunhão do homem e Deus. Por isso é que a palavra religião, do latim religio, né? É o ligar-se, o homem ligar-se a um ser superior. Exatamente. Então, a questão permanece. O foco continua a ser estas duas questões. Razão, fé, homem, Deus. Portanto, isso vai depender muito, a reflexão filosófica vai depender muito do contexto religioso que se vive. Né? Porque as realidades fazem-se diferente. A realidade religiosa angolana não é a mesma que
de outras realidades. Não é? Mas, no entanto, de uma forma geral, sobretudo nos dias de hoje, há uma grande onda, né, de negação de Deus. Há uma grande onda de negação de Deus, talvez sejam por conta dos flagelos sociais, das várias guerras, das experiências negativas que o mundo já nos apresentou. É muito difícil, muito difícil, de facto, crer que existe alguém que de facto importa-se conosco, nos ame e nos queira proteger. Então, eu acho que a filosofia da religião está essencialmente voltada para estes assuntos. Ok. Porque também, nós temos há um preconceito de muita gente, posso assim bem dizer, e para alguns não chega a ser preconceito, chega a ser dúvida, que todo filósofo é ateu. Qual é a tua visão sobre isso? É real? É verdade isso? Todo filósofo realmente é ateu? Não. É uma ideia marginalizada, especificamente por pessoas com interesses de denegrirem a filosofia, tá? E porque, como é sabido, é caracterizado geralmente filósofo, todo aquele indivíduo intrépido, né, que interessa-se e estremece os assuntos sem medo. Então, quer dizer, o filósofo, quando questiona, ele quer questionar com força, ele quer questionar com peso. A pergunta de um filósofo é como uma chapada, e que muitos nem sempre estão preparados a recebê-la. Então, é preciso olhar para este facto, e é preciso olhar para estas razões que eu aqui elenquei. Por outra, é totalmente errada, é uma falsa ideia de que o filósofo nega Deus ou seja ateu, e porque o ateísmo é um posicionamento intelectual. O ateísmo é um posicionamento intelectual, nada tem a ver com a filosofia. Há um filósofo até que diz que a filosofia, quando é muito estudada e aprofundada, leva-te à religião. Mas quando é estudada superficialmente, leva até o ateísmo. Porque diz que ele leva até a religião. Concordo. Exatamente, porque o que acontece é que a reflexão vaga, a filosofia, quando é vaga, ela coloca muitas questões e responde poucas coisas. Então, destas muitas questões não respondidas, o indivíduo vai se refugiar nas respostas mais óbvias ou vai se prender na sua preguiça para poder dar uma resposta qualquer e não buscar radicalmente que é aquilo que a filosofia exige. Porque a resposta filosófica é radical. Ela é radical e de conjunto, sobretudo. Radical porque ele quer entender a raiz do problema, trazer desde a origem até os dias atuais e poder contextualizá-la para dar uma resposta quanto máximo robusta for, melhor. Então, nem todos têm esta petulância, nem todos têm esta capacidade. Daí que muitos perdem-se. Do mesmo modo, quando eu digo que a filosofia, quando muito estudada, leva à religião, é porque a filosofia, no seu mais alto grau, no seu mais alto teor, ela acaba por nos levar a uma vida contemplativa. Acaba por nos levar a uma vida, acaba por nos levar a uma ideia para além de nós. E o que existe para além de nós é praticamente metafísico. Claro. E este naturalmente podemos considerar como Deus ou qualquer outro ser, né? Ou qualquer outra existência que nos ultrapassa, que nos transcende. Então, é esta dificuldade que nós encontramos em responder esta questão, ou desfazer ou debelar esta falsa ideia de que o filósofo é o ateu. Porque se olharmos com realidade, né, e fizermos uma sondagem, nós vamos encontrar que boa parte dos ateus nem são filósofos. Uns são mais cientistas
aplicados, estão mais ligados às ciências aplicadas, né? Porque eles têm muito pouco, ou interessam-se muito pouco por ciências sociais e contemplativa ou especulativa, né? E por outra também, nós encontramos muitas vezes isso por experiência própria. Eu vejo que há muitos historiadores ateus. Muitos historiadores ateus. Teu posicionamento, és ateu ou não? Não sou ateu. Não és ateu. Por que não és ateu? Eu não sou ateu porque eu consegui, não só na reflexão, porque até o próprio Osírio sabe que enquanto estudante, o meu posicionamento era totalmente avesso a este que eu estou a apresentar hoje, né? Era totalmente contrário, eu não tinha assim grandes afinidades com Deus, não é? Não tinha grandes afinidades com Deus. Eu tinha algum conhecimento sobre Deus, bíblico, mas eu estava numa fase ainda de aprendizado. E talvez este aprendizado tenha me levado efetivamente a este Deus que eu hoje adoro. Porque os conhecimentos, quando não estão ainda maduros, eles nos criam essa confusão. É muitas questões, na verdade, porque nós estudamos muita história, nós conhecemos muita coisa, nós vimos o crescimento do mundo conforme ele se deu e, sobretudo, o estudo sobre as guerras nos fez compreender e nos feriu, em parte também, sobretudo o processo de escravatura. Eu confesso que foi um dos temas que mais me magoou particularmente. Me magoou muito, isso afastava-me bastante do ser supremo, né? do ser divino. Mas após aquele período, após estudos feitos, longo tempo de estudos, e não só a própria experiência, hoje eu sou mais religioso pela experiência do que propriamente pelo aprendizado. É preciso, chega a uma altura, a filosofia é assim. E é esta última fase da filosofia, que é a análise sobre a realidade, porque o filósofo não é aquele que estuda os conhecimentos que já existem nos papéis. É o indivíduo que agora faz o conhecimento a existir, porque ele é o descodificador da realidade. Ele, ao analisar, ele, ao refletir sobre a realidade, ele tem que radiografar a realidade. Ele tem que compreender, tirar do sentido óbvio, tirar do sentido escondido, para trazer ao sentido concreto, para trazer ao sentido compreendido. Esta é a função do filósofo. Então, só se passa a pensar efetivamente como filósofo após este período de transição. É preciso passar primeiro pelo conhecimento para depois experienciar. Quem não experiencia perde muito mais. É aquilo que nós havíamos dito. O médico que só é médico pela teoria, que não passou por um estágio, que não conhece a prática, mas quer operar, este é um assassino em potência. E vai matar. Exatamente. Lucas, a questão, por exemplo, do ateísmo, não é? Vê que, na minha visão, nas ciências, tanto sociais como as ciências não aplicadas, eu cheguei a analisar que é muito mais fácil o cientista das ciências aplicadas conhecer Deus do que o das ciências sociais. Porque ele se depara com certas transformações de substâncias, de experiências científicas no laboratório. Por cientistas sociais, esse laboratório é muito pela mente, existe pouco laboratórios sociais, na prática. Né? Ele vive muito de observação, talvez essas observações vão praticando. Existem algumas ciências, não é, sociais que também já estão avançadas, que não contudo ter mesmo laboratórios físicos, não é? Onde podem pôr duas pessoas a conviverem, três pessoas a conviverem, que estejam no estado psíquico e a conviver com um estado de sanidade mental para analisar o comportamento, ou alguém pode estar, o próprio manicômio, assim, o manicômio em si, chega a ser um laboratório de observação. Existe atualmente filosofia clínica. Vamos observar uma coisa. Mas ainda assim, assim, desculpa só lhe cortar, ainda assim, eu rebato este teu posicionamento. Sim. Devia, mas não é, infelizmente. Sim, não é. Não é, porque o cientista prático, o cientista das ciências aplicadas,
eles acabam por desvincular-se mais a Deus, porque eles prendem-se naquilo que é experimental, naquilo que eles podem realizar, e prendem-se mesmo, diferente do cientista social, que ele encontra sempre alguma coisa para além de si mesmo. Porque o manipulo de uma determinada coisa, a manipulação de uma determinada coisa, faz o homem sentir-se acima de si mesmo. É aí que muitas das vezes vem a autoexaltação. Surge a auto... Não, eu consigo fazer isso, eu consigo transformar uma célula em duas. Não, eu estou a fazer vida. Não, você não está a fazer vida. Você está apenas a multiplicar. É uma fórmula que já existe, que você contrariou apenas, ou encontraste outras formas de eu colocar e deu outros resultados. O cientista prático, o cientista das ciências aplicadas, ele prende-se ali. Ele nega a Deus efetivamente porque ele começa a fazer coisas que acha que ele também pode. Então, quer dizer, então, de facto, na verdade, não existe nada um Deus, porque aquilo que supostamente nós dissemos que não tínhamos explicação, hoje eu estou a fazer. Aquilo que era inexplicável, hoje eu estou a explicar e a resolver. Então, pode devolver. Não existe Deus nenhum. Então, é o contrário, na verdade. Vamos só analisar um pouquinho, Lucas. Lua, sol, noite, dia, verão, outono, inverno, sei lá uma outra estação, primavera. Semeaste agora alguma coisa, germinou, chuva, sol, calor, isso tudo, a organização do universo, das estrelas, a desordem não pode criar ordem. O vazio não pode me trazer alguma coisa organizada tão de forma inteligente, de forma sobrenatural, extremamente inteligente. Exatamente. Logo, o universo, essa ordem que o mundo, que o universo tem, essa ordem das coisas, essa ordem de semeou, essa lei da semeadura, essa ordem toda noite e dia, essa toda ordem que quando chega a período X é cacimbo, chega a período X começou o calor, sei lá o que, essa ordem toda não pode ser algo normal. Essa ordem toda dessas coisas leva-me a crer, não, existe alguém superior a maquinar isso. Porque existem duas coisas que me fez, por exemplo, a mim, existem duas coisas que me fez acreditar em Deus. Primeiro, a própria ordem do universo, através da contemplação. Por isso eu dei esse exemplo. Essa ordem toda não pode ser por qualquer pessoa. Essa ordem toda, essa inteligência toda tão superior à nossa, só pode ser arquitetado. Existe alguém por detrás dessa ordem, que alguns chamam mormão, outros chamam Alá, outros chamam Jesus, outros chamam lá, sei lá que Deus, outros chamam sei lá que, outros chamam Jeová, outros chamam Alá, outros chamam... Existem religiões que acreditam que Jesus é o próprio Deus, que não existe o Pai, aquele é o próprio Deus. Existem outras religiões que acreditam que existe Jesus, que é o Filho, existe o próprio Pai. Existem religiões que acreditam que existe Jesus, o Espírito Santo e o próprio Deus. Então, essa ordem toda me leva a crer, não pode ser qualquer um. Essa inteligência superior, essa toda a organização dessa inteligência, só pode ser acreditada por um ser superior. Foi ali aonde eu acreditei. Eu creio, agnóstico quer dizer, é alguém que está que tem assim, está com dúvida e certeza. Exatamente. Eu cresci até o ponto como agnóstico. Agora, aonde é que eu acreditei que Jesus existe? Naquela passagem na Bíblia, ele diz que Jesus estava a ser pregado. Ele a ser pregado na cruz. Eram, perfuravam as duas mãos, os pés, que para poder atingir a tábua, atingir o princípio da eternidade, para cumprir a missão. Ele diz, as pessoas estão de pregar. Pai, por favor, lhes perdoa, porque não sabem o que fazem. Exatamente. Isso é estúpido. É incompreensível na minha mente. Como é possível eu estou a ser morto por alguém de forma dolorosa e banal? Alguém a ser pregado dessa forma e a suplicar ao seu próprio Pai para perdoar essas... Isso não pode ser criatividade humana. Não pode ser invenção, mas isso não pode ser alguém tão criativo, tão genial que chegou, não, vou escrever essa história assim. Não nos dias de hoje... Isso não pode ser algo humano. É o seguinte, nos dias de hoje já não se discute a existência de Jesus. Já está mais do que provado que, de facto, há pelo menos a personagem histórica de Jesus existem para os descrentes. Até os descrentes hoje já assumem que, de facto, existiu um Jesus. Né? Agora,
cabe a estas aceitarem se o mesmo também é um Deus ou não. Mas nós que cremos, né, aceitamos e cremos fielmente que este de facto era Deus. No entanto, essa problemática já quase pouco se discute sobre a existência de Jesus. E o problema da religião nos dias de hoje, pelo que se tivéssemos que fazer um estudo ou situar o maior problema das religiões, atualmente está mesmo dentro das religiões. O estudo filosófico talvez que devia ser feito em torno das religiões já não é se Deus existe ou não. Já não é se Deus existe ou não. Porque primeiro é que há muitas provas dadas. Sim. Há muitas provas dadas, né? E depois é que pelo o tempo que nós estamos a discutir Deus, estamos a discutir que existe um ser para além de nós, né? Já nos devia provar, já não devia ser um dado, pelo menos histórico, que de facto existe esse ser. O problema que talvez nós devíamos trazer atualmente, do ponto de vista da filosofia da religião, ou discutir, é sobre a reunião das igrejas, a tolerância dos fiéis, que nos devia importar atualmente. Porque agora a guerra é qual é o Deus Verdadeiro. O problema atualmente é este. O problema filosófico atualmente é este. Grande abordagem e visão filosófica. É verdade. O problema Ela chega a atualmente ser também sociológica, né? Exato. Muito profunda. Muito Antropológica profunda. e psicológica. É muito profunda. Porque não, é possível. Perfeitamente. Afeta a sociedade. Tu vais ver o número de pessoas que vão, Sim, por exemplo, visão visitar, que antropológica. vão, por exemplo, visitar a Meca. Sim. Vão visitar a Meca, lá na Arábia. Na Arábia. Aquilo, você assistir pelo menos um minuto, aquela gente toda a girar ali, sim, a orar. A forma com que você não tem como duvidar que aí tem Deus. Sim. Pronto. Também querer unificar a forma que nós vemos Deus, talvez seria um problema ainda maior. Sim, maior. Mas o que devemos discutir a esta altura, talvez, seja mesmo a questão da tolerância religiosa. Sim. Porque quando falo de tolerância religiosa, acrescentando, porque cada um tem a sua forma de experienciar esse Deus que no fundo chega a ser o mesmo Deus. Exatamente. Só que alguns apresentam de uma forma superficial, alguns apresentam de uma forma que para no olhar, no seu olhar, no meu, talvez seja de forma pagã, seja inapropriada, mas é o Deus que ele acredita. Chega a ser o próprio Deus. Por isso cada um chama o nome que quiser. No fundo chega a ser o próprio Deus. Embora existam alguns deuses, né, pagãos que existem mesmo na realidade. Mas a questão da tolerância religiosa é muito importante entender isso. Que é a questão do... Por isso que... não, a religião do fulano que será salva, a religião do fulano é verdadeira. Quando no dia do juízo final haverá sempre surpresa. Há muita gente que está nas outras religiões que ele se segue de forma errada, aqueles preceitos, mas ele segue com fé. Sim. Ele está cumprindo Sim. aquilo com fé, Com de forma fé. rigorosa, fervorosa. Enquanto às vezes o outro que está numa religião sendo a mais verdadeira, sendo a mais pura, e não segue aqueles preceitos de forma fervorosa e nem sequer consegue cumprir os princípios da fé que aquela religião professa, ou mesmo até a própria doutrina. Há uma coisa, pelo menos dentro do cristianismo, há uma coisa, mesmo até dentro do islamismo também, há uma coisa que dizem que a denominação, né, que dizem, a igreja é mais para os cristãos. Tem para os outros, tem tabernáculo, tem mesquita, né? Entre outros templos, não é? Pois bem, dizem que a igreja é o coração da pessoa. Por quê? Porque esta diferença de religiosidade e compreensão sobre Deus é mesmo só ideal. É ideal porque, na verdade,
todas as religiões pregam é o bem. É o bem, é o amor. E se tu, independentemente de viveres uns tantos preceitos da religião, mas não teres essas qualidades que são sine qua non para evidenciar estes deuses, ou este Deus, pelo menos no cristianismo, Cristo é o modelo. No cristianismo, Cristo é o modelo. E Cristo disse: amai uns aos outros como a si mesmo. Amai o teu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque Ele é amor. E quem não tiver amor, não está com Ele. Eu posso dizer que não sou cristão, sou islamista, sou budista. Em sentido literal, vamos dizer, do ponto de vista a compreender pela própria religião, vamos dizer que não, ele é idólatra. Mas será que Deus vê assim? Não. Isso é o que não sabemos de facto, porque se o indivíduo, por exemplo, prega essas qualidades todas que estão ligadas a Deus, prega esse amor, prega essa solidariedade, prega esta complacência, prega esta humildade, prega esta simplicidade, ele, na verdade, indiretamente está a pregar aquilo que o Deus, que o Deus X ou Y está a dizer. Então, se a salvação tiver que vir a ser, poderá até não vir a dar-se a mim, que pertenço a esta mesma religião, mas não prego devidamente estes valores, em relação àquele que se diz que prega outra coisa, mas prega estes valores que eu que devia pregar. Mas o que então a verdade? Então, a verdade é essa adequação, né, daquilo que nós pensamos com o que existe de facto. Por isso é que, na definição de filosofia, quando eu trago o nexo da idealidade com a realidade, é que o ideal não pode estar separado da realidade. O ideal é apenas um reflexo. É como o conceito, né? Quando conceituamos alguma coisa, né? Um bidão, nós sabemos qual é o formato de um bidão. Existem vários, mas existe essencialmente as características essenciais, substanciais, que formam um bidão, que geralmente ele é em forma circular, né? ou quadrangular, feita geralmente de plástico, e tem um orifício que vem uma rolha. Ele tapa. O conceito de bidão é isso, mas o bidão na prática é mesmo isso. E assim é também a verdade sobre as coisas, sobre a religião, sobre tudo. O que é a inteligência? Pronto, nós definimos a inteligência como pragmatista. Sim. A inteligência nós definimos como a capacidade de resolver problemas. Eu já sabia que você podia tocar a definição do Dr. Lázaro. Exatamente. Eu aprendi muita definição com o Dr. Lázaro. Mas a definição mais prática, que é a capacidade de resolver problemas. Muito simples. Exatamente. Sem curvas, é mais simples. Porque nós vamos Se você não falasse, eu poderia depois falar essa definição do Dr. Claro, Lázaro. porque nós vamos, na verdade, buscar uns tantos conceitos técnicos. É apenas dialética. É mesmo isso. É apenas dialética. Capacidade de resolver problemas. Sim, porque a inteligência é essa capacidade de raciocinarmos, né, sobre as coisas. Mas com que finalidade? De resolvê-las. Porque nós assumimos que a existência é um problema. Sim. A vida é um problema. Se a vida é um problema, então a inteligência que nós temos é qual é o seu fim último? Efetivamente resolver esses problemas que nos são colocados. Qual é o maior problema do mundo? Energia e comida. E quem não tem energia e comida não terá poder no mundo daqui em diante. Energia e comida. Se olhar a visão que temos na Europa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, você analisar profundamente as questões da energia e comida. A Rússia é o que é hoje por causa da energia que tem, que é o gás natural. Exatamente. Energia e comida. Qual é o problema que nós todos angolanos passamos, temos que procurar o principal que nós temos que procurar resolver, e o principal todas as pessoas no mundo? Comida, depois vem energia. Exatamente. Comida e energia. Depois de resolver esse problema, comida e energia, vai procurar pela saúde e outras coisas. Comida e energia. É o maior problema que nós temos. Resolver comida e energia. Depois vem a saúde, comida e energia. Porque quando nós saímos de casa para trabalhar, nós estamos atrás de uma coisa, só põe comida na mesa. Sim. Você pode gritar tanto, quem eu sou, no final do dia quem põe comida na mesa. As pessoas são respeitadas assim.
Mesmo em casa somos Sim, somos respeitados. respeitados assim. Não devia somos respeitados quem põe comida na mesa. De Quando você fato. não põe comida na mesa, até o respeito começa a baixar. Uhum. Nem tanto em casa, na família, sei lá o quê. O respeito é pôr comida na mesa. Então, esse problema de pôr comida na mesa é um problema antiquado dos primitivos. E é um problema que nós vivemos até. Nós ainda continuamos a ser o homem da caverna. Sim, por Que isso é pôr comida na mesa. olha, quem traz esta problemática, só que de forma muito geral, é Aristóteles, que depois é trazida por Hegel. Porque eles apresentam os pressupostos para se filosofar. Eles dizem que é preciso ultrapassar antes as condições básicas de vida para se poder filosofar. Ou seja, se nós queremos ter um pensamento aguçado e pensar com mais profundidade, nós já não podemos pensar na fome que temos. Já não podemos pensar na sede que temos. É preciso primeiro ultrapassar estas duas condições básicas, né? Estas questões básicas, para podermos pensar. Porque o indivíduo que tem que pensar como é que funciona um motor, se ter fome, a capacidade de pensar diminui consideravelmente. O indivíduo que tem que analisar uma biela, uma cambota, lhe fazer devidamente, colocar os números aí todos certinhos, este indivíduo começa a se limitar a partir do momento que as condições não lhe favorecem. Por isso que é preciso, para se filosofar, para que o pensamento possa estar em evidência com maior força, é preciso antes ultrapassar as situações mais básicas da vida. Exatamente. Exatamente. Lucas, quando apresentas, por exemplo, a questão do... Né, vou dizer um pouquinho da importância da filosofia na educação do homem, na formação do homem, a importância que ela tem. Olha, nesse sentido pedagógico, ou seja, ao didático. Nós aprendemos que toda pedagogia pressupõe uma filosofia. Sim. Toda pedagogia pressupõe uma filosofia. Na verdade, o conceito de educação, ensino e aprendizagem não são conceitos novos. Não são conceitos novos. Né? No entanto, a filosofia, enquanto o debruçar do pensamento, ela está muito ligado à própria teorização da educação. Na verdade, toda esta teoria por detrás da educação é filosofia. A forma com que se concebem as escolas, os sistemas pedagógicos, desde os antigos modelos, os novos modelos e outras correntes pedagógicas, são todas elas filosóficas. Por quê? Porque elas primeiro, essencialmente, defendem o princípio do aprimoramento do homem. Sim. A filosofia tem esta função como essencial, o aprimoramento do homem. Porque o homem é homem porque ele reúne algumas características substanciais que o distinguem de outros seres. Sobretudo o pensamento. E quando falamos de pensamento em filosofia, não falamos apenas de pensamento, de pensar, mas do pensamento correto. Por isso é que a lógica é uma das principais cadeiras em filosofia, porque a lógica quer essencialmente estudar isso. O pensamento correto, a validade do pensamento, nas suas formas materiais e formais, nos seus modos materiais e formais. Quer dizer, garantir, ter o pensamento materialmente, aquilo que se pensa, e garantir a validade deste pensamento. Então, a filosofia ganha grande importância sobre a educação, sobre a pedagogia, porque nós precisamos esclarecer. É redundante quando falamos pedagogia e falamos educação. Porque, na verdade, a ciência é pedagogia, porque ela estuda na generalidade a educação. É preciso fazer compreender. Já que é a prática. Exatamente. Por isso é que o objeto de estudo da própria pedagogia é a própria educação. Quer dizer, a pedagogia é a ciência geral da educação, mas o objeto de estudo da pedagogia é a própria educação. Que nós depois
nós depois desmistificamos como o processo de ensino e aprendizagem, que é o que constitui, na verdade, o que nós chamamos de docência, o disser e o docer. Docer, ensinar, disser, aprender. Né? Esse exercício do magistério que debruça-se sobre a aprendizagem. Mas a aprendizagem pressupõe ensino. Não se pode aprender sem que primeiro alguém ensine, ou pelo menos as coisas te ensinem. Né? Porque existem vários tipos de aprendizagem. O objetivo da filosofia é ensinar o homem a pensar, conforme apresentamos aqui a definição que o Dr. Lázaro nos ensinou há alguns anos atrás, que é a capacidade de resolver problemas. Então, o objetivo da pedagogia na educação é ensinar o homem a pensar corretamente, a usar a razão para conseguir resolver os seus problemas. Exatamente. Porque a vida, eu já cheguei a defender isso várias vezes. Existe alguns pensamentos. O que existe aqui embaixo nessa terra, aqui nesse mundo? Existem algumas vezes que os pensamentos são semelhantes. Às vezes que você pensa em... Tens uma teoria, começaste a escrever, também a escrever uma teoria. Eu sempre defendi uma coisa. A ideia não é de quem pensou, é de quem executou. Exatamente. Porque você pode pensar em uma ideia, eu também pensar em uma ideia. Vamos ver quem executou. Há umas tantas pessoas a pensarem. Alguém pensou, tá aqui. Alguém pensou como fabricar uma água mineral. O outro também pensou como fabricar. Os dois executaram as mesmas teorias, elaboraram no papel, mas um chegou a executar. É uma questão do televisor. Teve outros que começaram a fazer a experiência, a executar a experiência, mas tem um que avançou, acelerou e furtou a patente do outro e apresentou. Exatamente. A ideia ficou de quem apresentou primeiro. Embora sendo questões, às vezes, morais. Mas existem questões morais que é, você tem a ideia, eu também tenho a ideia, mas quem executou primeiro a ideia dele? Eu me apressei, avancei. Agora vamos nessa questão aqui. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. O fim da filosofia na educação é elucidar o homem, levar o homem a pensar, a resolver os problemas. Os problemas sobre educação, contextualizadas sempre. Porque os problemas nós não podemos tratar de forma global. Contextualizada. Vamos analisar uma coisa. O animal pensa. Até aqui, a ciência continua a provar que não. Que não. Exatamente. Vamos ver uma coisa. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Sim. Essa é a definição mais básica. Existem muitas definições de epistemologia, mas a mais básica, por isso que eu até hoje nunca esqueci. Se não falasse da definição do Dr. Lázaro, eu iria lembrar, ia falar aqui. Ele, quando falou, ele falou com tom, ele falou com autoridade, ele falou com grandeza, ele falou com sabedoria, ele falou com segurança. Disse, meus filhos, não dão muita curva. Era para mas disse uma definição muito simples. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. Dr. Lázaro, nunca me esqueci. Sim. Nunca me esqueci dele por causa dessa definição. Além de ser muito brilhante, nunca me esqueci dele por causa dessa definição. Sim. É a capacidade de resolver problemas. Vamos pensar um pouquinho. O macaco quer tentar tirar banana que está num cacho. Ele pega num pau, vai batendo, a banana cai. Ele quer tirar a banana. Pensou, não deixa pegar o pau, para bateu e a banana caiu. Isso é inteligente. Ele resolveu um problema que precisava alcançar e resolver, que é a banana, caiu. O rato, às vezes, não é, quer tirar o que quer consumir o queijo que está aqui. Ele vem e vê que estás aqui, volta. Ele vem e vê que estás aqui, volta. Ele se esconde. Vocês saíram, ele vê que a casa está toda vaga. Ele vem, pega no queijo, consome e leva embora. E se analisarmos uma coisa, o rato é muito persistente. Eu admiro muito o rato por causa disso. Você vê, o rato é muito persistente. Se você ver como a persistência do rato, você expulsou, por causa da persistência, ele vê que muitas vezes morre. Mas essa persistência dele tem uma grande aprendizagem para os homens, que é a persistência. Se você quer alguma coisa, você precisa persistir. E quando você está quase a desistir, ou quando você desiste, ou quando as coisas acontecem. Isso geralmente acontece na vida. Quando você desiste, é quando a coisa está muito próxima. Uma coisa, quando você começou a lutar, não é que ele foi desistir. Estou a falar aquela luta persistente. Começou a lutar, tentar, até anos a tentar. Quando você desiste, quando a coisa está muito próxima de acontecer. Aquela tentativa faz parte do processo de aprendizagem. Estava a ser treinado por alguma coisa. Ora bem,
Se o rato ou o macaco conseguiu dar a solução do problema dele da fome, isso logo é inteligência. Então eu chego a pensar o seguinte, que a inteligência, eu penso que a ciência deveria pensar sobre isso. Que a ciência, hoje a ciência deveria ser analisada por escala. Quer dizer, que a inteligência em si é um estágio, é um estado de evolução, de crescimento, de evolução, de experiência, abordagem, experiência, tentativa e erro. Não. É o mundo que nós estamos vivendo. Agora, ver. Quer dizer, para mim, o homem talvez está nessa escala dos 105, ou 100%, ou 85%. Os animais, talvez, esses animais irracionais, o homem sim é visto como animal racional, temos animais racionais. Nessa escala aqui, o animal irracional, nessa escala aqui que está aqui, talvez deve estar numa escala de 5 ou 10. Talvez esteja a evolução, porque não pode ser um indivíduo que faz, que me apresenta, que eu vejo um problema perante a sua questão do casco de banana. Eu vejo um problema perante o queijo, e ele me resolve o problema dele do queijo. Às vezes a banana ele pegou e foi levar para os seus filhos. Ele resolveu o problema que nós estamos a resolver, que é pôr comida na mesa. Exatamente. Então logo chega a ser inteligência. Olha, Logo, estas últimas tuas palavras, essas últimas tuas palavras são muito fortes, mas é exatamente isso que o torna não racional. Não é porque, prontos, algumas pessoas, alguns cientistas, alguns livros já descrevem como inteligência animal. Sim. O que, em outras palavras, também traduzimos como instinto. Isso, na verdade, é instinto. Porque se tu atirares um patinho para a água, patinho, ele já vai conseguir nadar. Sim. Se tu atirares um bebê, humano. Não. Porque ele já nasce predestinado, já nasce com a alta predestinação. Isso é Os outros animais. Cada um tem uma habilidade. O homem especificamente, é o único ser que não nasce já pronto. Todos os outros animais já nascem prontos. Eles apenas vão desenvolver automaticamente essas qualidades que lhes são inerentes. Porque são substanciais a eles. O homem, muitas das vezes, precisa passar por um processo de aquisição. Eles precisam adquirir para que saibam manejar as coisas, para que saibam fazer. Por isso é que nós temos aquela história de Amal e Kamala, aquelas meninas lobos. Essa história não é ficção, é real. Cresceram na mata com lobos, agiam feito lobos, não desenvolviam fala, não andavam como homens. É só para tu veres que o homem também é um animal, na verdade. Só que ele é potencialmente pessoa na medida que ele tem um contato com outras pessoas. Aí está a diferença. Porque o animal está mesmo nesse estágio aí que disseste de 5%. Só que ele já não pode desenvolver, já não desenvolve para além disso, a menos que seja adestrado. E a adestração é a manipulação, né, em função de alguma recompensa, em função de alguma punição, para que o animal execute um determinado exercício ou alguma atividade manejada ou controlada pelo homem. Porque por si só o animal não treina-se, para além daquilo que é substancial ou lhe é essencial. Então é ali onde nós evidenciamos a inteligência e diferenciamos também, né? Uma chamamos de instinto, outra chamamos de inteligência. Ou até hoje em dia, nos dias de hoje, né? Estavas muito certo na última abordagem, nas últimas coisas que disseste, que talvez eles estejam numa escala de 5, estejamos numa escala de 80 ou 100. É efetivamente isso. Só que ele esteja em evolução. Ele já não vai evoluir, porque se assim fosse pelos anos de vida, pelos anos de história, de tempo que nós temos na Terra, já podíamos sim ver animais a atingirem um grau de fala. Não, porque a questão da fala, eles têm a sua linguagem. Não, mas eles uma não... coisa. Sua... Temos que saber, temos que separar daqui. Uma coisa, a questão da fala, eles têm a sua linguagem. Eles têm a sua linguagem. E nós não conseguimos compreender. Eles têm a sua linguagem. Por isso que aqueles que... A questão você fala da Kamala, a questão do Tarzan. O Tarzan, aquilo não precisava falar da Kamala também. A questão do Tarzan,
filosofia não surgiu só por surgir. Não. Porque não é um facto histórico de alguns relatos que aconteceram. Sim, Não é? sim, Que alguns sim. tiveram a sorte, não é, de conviver com certos animais, e esses animais cuidavam deles como se fossem filhos. E Exatamente. você viu que a fala, quando a fala que desenvolveram, conseguiram se comunicar com esses animais. Sim. Agora, vê, claro que quando eu fico defendo, por exemplo, a questão da inteligência dos animais, claro, nós temos alguns animais que são mesmo inteligentes e resolvem problemas da sua própria natureza. Claro que a própria linguagem chegou até a desenvolver, porque a linguagem também desenvolve isso como pensamento, uma comunicação evoluída. Claro que houve uma evolução. Os animais que nós chamamos de racionais, eles também não estão estáticos, estão evoluindo. Forma de comunicação, forma de... Por isso que alguns animais começaram a sofrer alterações, uns se calhar ficaram mais pequenininhos, Não, ficaram mais grandes, as mutações são em função, as mutações tratam-se de adaptação em função do meio, do habitat, sobretudo do habitat, das condições que lhes são oferecidas para propiciarem o desenvolvimento ou então a decadência. Porque as espécies dependem muito, até o próprio homem. Por isso é que os homens fazem-se diferente em função dos contextos em que eles estão, dos espaços em que estão. Tu não vais esperar naturalmente o indivíduo que vive na Rússia, que é praticamente quase pele muito clara, a viver aqui numa África e até o mesmo tom de pele que tem lá, num sítio que é gelado. Não tem como. A adaptação é muito em função do habitat, do clima, da alimentação, de todas essas coisas, né? Mas pronto, isso, a própria biologia hoje já tem estudos muito bem elaborados, bem avançados, a própria zoologia também já tem estudos muito bem elaborados, muito bem avançados, que acessam e discordam sobre estas questões, sobretudo que trata da inteligência animal. Gostaria que falasse da importância da ética no trabalho docente. Ok. Pronto. A importância da ética no trabalho docente. A ética particularmente, nós costumamos a defini-la como a ciência da boa convivência. Ou dizemos que ela estuda a boa convivência, né? E toda área de estudo, toda a ciência tem os seus conceitos chaves. E a ética não foge esta realidade. Portanto, é muito comum as pessoas confundirem, e porque isso tem estado já na literatura científica e filosófica, tem estado já a ser colocado em evidência, que varia muito dos contextos. Por exemplo, os franceses costumam a tratar a ética como a moral. O conceito de ética e moral para eles é a mesma coisa, não é dicotômico, né? Enquanto os ingleses tratam de forma diferenciada. Então, pronto. A ética atualmente é das áreas mais estudada nos dias de hoje. Porque é uma disciplina essencialmente filosófica, mas que debruça-se por muitas outras áreas, ou está em serviço de muitas outras áreas. Ela evoluiu tanto que hoje nós tratamos ela como deontologia, em muitos casos, sobretudo para as outras ciências, para as profissões, tratamos dela deontologia, né? O dever, né? Dever, logo o estudo, né? O estudo sobre os deveres, que está geralmente relacionado ou agregado a uma profissão, a um determinado exercício profissional. Pois bem, e a docência não difere. Toda e qualquer convivência que se preze, toda e qualquer convivência que se quer ter uma única forma de abordar, é preciso que se estabeleça uma ética. É preciso que haja uma forma comum de pensar para que haja entendimento entre os indivíduos. A boa convivência de que a ética estuda não está distante da própria educação ou do próprio ofício do docente. Paulo Freire, ele diz que, na verdade, a ética, a educação ou a docência deve ser o testemunho de decência e pureza. Se
o magistério, o professor, deve ser o testemunho da decência e pureza, eu estou a entender que ele está a me dizer que o professor, o educador, o pedagogo, deve ter uma ética de base extrema, para além das pessoas ou de outros ofícios. Porque a ética está ligada não apenas à racionalidade do homem, ela também está ligada ao emocional do homem, à espiritualidade do homem. Porque Cortella, quando diz que a ética é a reflexão ou colocar a inteligência ao serviço da coletividade, ele está a me dizer que a ética é aquela área de estudo ou é aquela ciência que está interessada em fazer com que os homens pensem como devem viver. Então, esta palavra dever é uma palavra-chave em ética. Quer seja para a educação como qualquer área, mas como nós estamos a tratar da educação e propriamente de um docente para o discente, ou de um processo educativo que traduz-se no ensino e aprendizagem, que naturalmente hoje é mais um processo do que propriamente um sentido único, né? A importância da ética na educação ou na docência, ela é como um corpo de dois pés. Nenhuma pode caminhar sem a outra. Uma ética sem educação é vazia ou nula. E uma educação sem ética também é vazia ou nula. Como explicar isso? Se a ética é o estudo sobre a boa convivência ou a reflexão sobre a boa convivência, eu, para definir que o que me faz bem não faz bem ao outro, é porque foi preciso conhecer o outro para que eu perceba as diferenças que há em nós. Mas não basta conhecer o outro, é preciso desenvolver a capacidade de tolerância. E a tolerância em ética também é uma palavra-chave. É muitíssimo importante. A tolerância é uma palavra-chave em ética. Então, a ética tem essa importância na educação. Uma não pode primeiro é que uma não pode caminhar sem a outra. E porque quem educa deve basear-se e guiar-se de ética. Tem de ter um sentido coletivista, porque a ética, na verdade, trata disso. A ética, essencialmente, é coletivista. É uma área de estudo coletivista, que quer pensar. A ética nunca pensa isolado, nunca pensa por si. Por isso é que os franceses querem diferenciar a ética da moral por uma questão, por um princípio milimétrico, diametral, interdicial. O francês diz que a ética é a reflexão geral, né? É a reflexão geral sobre os valores ou sobre os hábitos e costumes, enquanto a moral é a aplicação. Nós refletimos que na minha casa, suponhamos, né? Nós estamos com nossos filhos, eu sou o pai, não consumo álcool. Então, é uma ética que eu estabeleço na minha casa. E eu mostrei por A mais B que há mais prejuízo no consumo de álcool em relação a benefícios. E eu entendo que o melhor para todos é evitarmos essa convivência que nos prejudica. É evitarmos essa coisa porque nos prejudica. Então, os meus filhos analisam a questão e percebem que sim, de facto, estamos certos que isso só prejudica-nos mais do que nos ajuda. A concordância disso e a aplicação disso é que nós vamos chamar de moral. Claro,
Que Eu há não preciso. concordância Exato. entre o pai e o filho. Ah, sim, Naquilo que é um código de conduta que possa regular uma determinada casa. Isso exatamente. vai como um outro código de conduta que possa surgir, que vai regular uma determinada sociedade. Por isso que a família que começa em casa é que vai regular a própria estrutura da sociedade. Por isso que a Exatamente. família é a base da É a sociedade. base da sociedade. É o Se a primeiro família, agente o social. surgimento da família não haja uma ética que regula a conduta dessa própria família. Porque como é que as sociedades foram crescendo? Foram famílias que foram crescendo a colar entre si. Depois decidiram que a família tinha um código de conduta. Que depois uniram-se em comum para conseguir encontrar um código de conduta que possa regular todas essas famílias para que haja uma convivência. E assim foram construindo vilas, depois foram construindo cidades, foram para aí. É assim que as coisas começaram. Precisa haver um código de conduta. Por isso que até hoje, em todas as profissões, não é? A ética é tão importante. Por isso que é uma das ciências mais estudadas, que é uma das áreas da filosofia mais estudada. Porque em si, em todas as profissões, é impossível não haver ética. Polícia, Força Armada, os médicos, os professores, sei lá o que, qualquer tipo de profissão, é preciso que haja ética para regular essa própria conduta. Porque sem a ética, você não tem como manter a idoneidade, não tem como manter o fim, a ação, os objetivos e os princípios dessa própria instituição. Então, qualquer instituição ela tem um fim, ela existe por uma razão de ser, uma missão. O que é a missão? A missão é a razão de ser. Se ela existe por através de uma missão, precisa atingir essa missão, precisa atingir os seus objetivos. Se é combate ao crime, se é melhorar a qualidade da educação, formar o homem, se é atender melhor os pacientes de forma mais eficaz, com extraordinária e com melhores equipamentos, é preciso que haja uma ética para regular essa própria instituição, para que a coisa seja possível. Se não existir uma ética para regular essa instituição, não é possível que haja coesão, haja uma ordem interna, haja um princípio. E todo mundo deve se pautar por essa regra de conduta. Logo, se você não cumpre, você está fora. Se você está fora, você deve ser punido por isso. Ou é afastado, ou é punido por isso. E se você não se adequa a essa regra que há da sociedade para que haja essa convivência, logo você está fora. Estás à margem dessa convivência. O contrário da ética é antiética. O contrário da ética é antiética. Jurídica. Exatamente. A própria lei jurídica tem muito... a sua base ética. Exatamente. É baseada por uma ética. É o alicerce daquilo. Exatamente. Porque a ética só é antecedida pela cultura. Sim. Depois, tudo que vem a seguir em relação nos estudos sobre a convivência, é tudo depois ligado e baseado a uma determinada ética. Só antecede a ética à cultura. A cultura determina a ética determina as outras coisas, inclusive as leis jurídicas. Por outra coisa, em relação ainda, voltando bem no nosso assunto... Também no caso do docente, a própria conduta do próprio docente. Exatamente. Mas há uma questão imprescindível que não podemos deixar de dizer em relação à importância da ética no trabalho docente. Falando ainda da própria questão ética e educação, há aqui uma palavra que os faz uma, que é o valor. A ética, na verdade, o fim último da ética é estabelecer valores. Valores úteis a um determinado grupo, a uma determinada sociedade, a uma determinada instituição. Nós queremos fazer valer algum valor. E a educação é a mesma coisa. A educação quer transmitir o quê? Valor. Mais do que instruir, mais do que ela dar a possibilidade do manejo de uma determinada ferramenta, ela quer antes formar o homem no sentido de poder orientar-se com a própria vida. Porque não basta fazer uma máquina de fazer gelado, não basta fazer uma máquina de costura, se você não ter consciência do valor que aquilo pesa para a própria sociedade e dar-lhe a melhor utilidade. Então, essa mesma palavra é uma e única para esses dois conceitos. Educação e ética são praticamente peixes separados do mesmo corpo, conforme eu havia dito no princípio. E, no entanto, ela acaba por ser muito forte, por ser, sobretudo, uma das questões que mais se exige no docente, efetivamente por isso, porque o docente está a fazer o que na verdade?
o docente é um transmissor de valores. O docente é um reprodutor social. É um transformador social. Ele está a fazer mente. Ele está a criar consciência. Ele está a habilitar indivíduos a estarem aptos. O indivíduo que está a fazer isso, ele está a construir uma sociedade. E não se constrói uma sociedade sem valores. Não se constrói uma sociedade sem ética. Daí a importância da ética no trabalho docente. Então, também existem questões também do assédio, do professor, aluno, não é? Questões éticas também relacionando a isso. O professor que assedia a aluna, Alunos que assediam. aluno vice-versa, aluno que assedia outro professor. Temos ainda os casos de corrupção. São todas, na verdade, questões que estão elencadas mesmo à ética da educação, né? E não podem ser deixadas de citar, porque são problemas pontuais, são problemas... que engravida a aluna, às vezes sem consenso, muitas das vezes, embora existem, às vezes, eu não sei qual é a tua visão sobre isso. Existem questões, às vezes, que a aluna é adulta e o professor é adulto, que acabaram por formar um casal de forma consensual, acabaram por formar um casal. Não, até ali, de facto, não há problemas nenhum, porque é uma relação consentida, né? Pois embora tenha nascido num lugar menos adequado, mas desde que se respeite, né? Porque nós também temos que entender que as coisas do coração, elas podem se dar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, dependendo muito dos interesses, porque isso já é uma questão puramente afetiva, não é? O que é ética aqui, a discussão que a ética aqui traz, a reflexão que a ética traz, é efetivamente sobre quais são os parâmetros a que isso, ou os contornos a que isso devem se dar. Por exemplo, o vosso namoro, o vosso caso, é na sala de aula ou fora dela? Esta é a primeira questão. Porque, pronto, nós vamos pensar o seguinte: são ambos adultos. O professor é adulto, a aluna é adulta. A relação é consentida. O que vai ser repudiável é o professor e a aluna misturarem a atividade docente, o processo educativo, com uma relação amorosa. Porque aí o professor deixa de ser parcial. Ou seja, o professor deixa de ser, no caso, imparcial. Ela que vai ser parcial. Porque ele vai querer tomar partido em função de uma relação amorosa que ele tem com essa aluna. E se assim for, nós estamos perante a uma situação de corrupção passiva. Sim. Exatamente, porque não vamos querer pensar que é só o professor que corrompeu a aluna. Em muitos casos, a aluna corrompe o professor, né? E mesmo que seja a professora a corromper a aluna tem todo o dever e direito de se queixar ou expor essa situação e evitar que se dê. Né? Se assim não acontece, é porque aqui é uma corrupção passiva, é uma corrupção consentida. Né? Então, os parâmetros, o problema a ser discutido, na verdade, são esses. A que parâmetros nós devemos levar esse tipo de situação? Né? Por outro lado, temos também os casos, né, de corrupção que não estão apenas ligados a assédio. Né? Mas ainda dentro dessa questão do assédio, só é negativo quando tratar-se de pessoas menores, quando tratar-se de coação e quando tratar-se de chantagens. Né? Porque se a relação é consentida e não ser vivida dentro da turma e não haver parcialidade do professor em relação aos restantes alunos, aí tudo bem. Porque se tu tomas aquilo como uma situação pessoal, estás a namorar com a jovem ou com a menina e o tratamento é diferente, a menina vem à escola quando quer, a menina tem 18, tem 15, mesmo não tendo
um rendimento a esta medida, aí nós estamos perante a uma situação vergonhosa, extremamente antiética, né? Mas se você tem a tua relação apenas com ela, fora da instituição e totalmente desligada ao ofício ou atividade de docência, não há problema nenhum. Agora, quando tem alguma ligação, ali estraga tudo. Estamos preocupados na reta final. Gostaria de lembrar consigo um pouquinho aquelas nossas vivências, não é? Okay. Lá na nossa casa, na categoria. De facto, o lugar onde eu sempre amei estar numa sala de aula. Eu sempre amei estar. Parece que eu orava, ou sei lá o quê, para amanhecer rápido. Eu quero voltar lá. Eu amava estar naquela sala. O lugar que eu sempre amei é numa sala de aula, debater com as pessoas, debater ideias, debater o mundo, interagir de forma extraordinária com as pessoas, ouvir o outro lado da crítica, aprender profundamente com os outros e, acima de tudo, reconhecer o quanto o outro é brilhante, é extraordinário, posso aprender alguma coisa com ele, mesmo me criticando, e o quanto o outro também pode aprender com o outro, vice-versa. Sempre gostei de debate. Por isso que o meu slogan sempre foi: o debate continua. O debate continua. A turma toda continua, tem este slogan no coração, e não tem como, porque na verdade continuar aqui. Exatamente. Não, o Eusídio sabe, grande, por isso eu chamo o grande Eusídio, porque este homem eu considero um gênio da política. Ele ama tanto. Acho que eu sou aprendiz. Não, ele ama tanto a academia quanto eu. Eu preciso que tu voltes à academia. Sabe o que eu penso de mim? Eu penso que eu sou um ignorante, por mim, na questão da fuga de debate, não sei o que é de forma rápida, não sei o que. Por exemplo, não é? Vamos analisar. Eu, às vezes, até eu não defendi por causa de uma questão muito simples. Certo. Vamos só pensar um pouquinho. Não seria mais prático, não é? Eu sou formado pelo ICEB, sou pelo Ciência e Educação. Sou formado para ser professor. Para ser professor, exatamente. Para estar numa determinada cadeira específica ou uma determinada área da ciência. Da ciência, exatamente. Conhecimento. Ora bem, por que eu não devo ser avaliado no fim com uma aula? Porque metodologia de investigação científica pode ser usado de modo, não é, a fazer um trabalho científico, que pode ser artigos, livros, etc. Sim. E quando nós, como no primeiro ano, aprendemos sobre metodologia de investigação científica, no primeiro ano logo, a malta fez muito serviço, muito trabalho, defendemos muitos trabalhos, já dominamos muita oratória sobre isso. Sim. Por que no fim, talvez a metodologia de investigação científica deveria começar a exigir o trabalho para os outros cursos? Para quem é educação, deveria começar a dar uma aula. Porque ele foi formado para dar uma aula. Exatamente. Porque eu defendendo um trabalho por escrito, posso defender tão bem e em dar aula sou um péssimo. Quer dizer, eu fui avaliado através de um trabalho científico, não fui avaliado através da minha metodologia de investigação científica, através de uma qual didática que eu uso, como uso, quais são os meus métodos, o que faço. Eu deveria dar uma aula para ser avaliado corretamente. Exatamente. E não defender um trabalho fim do curso. E porque como cadeira nós começamos a ver no primeiro ano didática, não tem uma explicação lógica que nos leva apenas a ter a prática no terceiro ano, para já. A prática devia começar no primeiro ano. Esse é um dos primeiros problemas do ICEP. Depois é que também ainda tem a questão dos estágios. E tem essa questão, não é? Da defesa de final do curso. Os outros institutos, sim, podiam assim viver de defesa de finais de curso, mas para nós devia ser um relatório ou uma aula, e estamos a dar a aula num anfiteatro, estamos a dar a aula. Sim, estamos a dar aula para todo mundo. Sim. Até porque nós ao darmos aulas, terá muitos cérebros cientes, pessoas que entendem realmente da matéria, em vez de termos alunos passivos que não entendem em vez da matéria. Exatamente. Pessoas que entendem da matéria vão criticar, vão questionar, vão fazer perguntas que vão nos levar realmente a saber sobre as coisas, sabe ou não. Fica mais extraordinário, fica mais interessante, é mais prático e é mais efetivo. Não, fulano realmente sabe dar uma aula, está apto para isso. Porque trabalho no final do curso, eu posso pegar, dar em alguém para fazer, eu pegar aquilo. Mas o que acontece? 2 meses, e vir defender assim. É o que acontece, na verdade. Hoje ganhar um 18. Hoje, inclusive, tem pessoas que formaram isso como empresa. Uma empresa? Eles fazem trabalhos de final do curso para outras pessoas, elas só leem, depois vêm, blá, 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 e pronto, está aí.
não são elas quem fazem. Daí que não tem nada, não tem grande utilidade, não tem força isso. Eu agora também concordo e bem feito com esta anulação da defesa de final do curso. Eu espero que nós nos revemos, né, para o futuro e, sobretudo, nós estamos a mandar aqui esta... Sobre a fuga ao debate, nós tivemos muitos professores que fugiam muito, fugiam para caramba. Não, isso tem sido recorrente nas nossas academias, sobretudo, por várias razões, na verdade. Sim. Isso está ligado a várias razões. É que, primeiro, os nossos professores nas universidades, muitos deles acabam por acumular muitos cargos e que deixam-se descontrolar em função deles. Sim. Realizam muitas atividades ao mesmo tempo e isso diminui fundamentalmente na capacidade, na destreza de algumas atividades supostamente que eles praticam. Sim. E a docência é um exercício ciumento, é uma atividade ciumenta, porque ela exige muito tempo de nós. É só nós tiramos exemplo de nós mesmos quando lemos um livro. Sim. Fazer a leitura de um livro pode nos levar coisa de 1, 2, 3 horas, 4, 5 horas. Sim. E às vezes nem acabamos de ler o mesmo livro. Porque ler um livro não é como se estivéssemos a caminhar. Né? Nós temos que lê-lo, né, como uma forma de rastreio para podermos entender de que trata o livro. Depois, ler pausadamente de novo, né, para podermos ter domínio do assunto e depois fazermos uma crítica sobre a mesma obra. E isso leva muito tempo, de fato. Não é para quem tem 3, 4, 5, 6 atividades e depois, no final do dia, quer ir se gastar 45 minutos, 90 minutos com um estudante que lê meio-dia. Esse vai ser comido, vai ser massacrado. Então, a fuga dos debates nas academias deve-se muito a essas situações. E muitos deles mesmo também são pessoas não dedicadas. Nós temos que assumir. São fracos, são mesmo fracos. Temos mesmo que assumir porque prontos. Nós não vamos pensar que estamos a entrar essa cultura, essa ideia de que eu sou o professor, sou o editor do conhecimento, já não existe. Nós estamos na era da informação. Sim. Hoje em dia eu consigo ter uma informação de 10 anos em um único dia. É um único dia. Só um clique. Clique. Isso vai depender muito do tempo que eu vou gastar e da minha capacidade de interpretação e de entendimento e, sobretudo, de organização dos conteúdos que me vão colocar à disposição. Então, os nossos professores, sobretudo nas universidades, não têm estado a ter capacidade para aguentar debate por conta desses problemas. Está muito ligado a esses problemas e é recorrente. Nós, nas academias, mesmo no civil, nós temos professores extremamente extraordinários. Certo. Eu debatia muito com eles. Reconhecemos isso, não tem Então, você hoje em dia procurar somos para pensar um pouquinho. Os professores que eram extremamente extraordinários, que eu mais debatia com eles profundamente, era que eu mais descutucava. Exatamente. Eu descutucava porque eu descutucava para ele ler mais, e ver para se qualificar mais, e ver me qualificar também. Exatamente. Quer dizer, para ele me tornar cada vez mais extraordinário, mais excelente. Mas primeiro ele precisa se qualificar. Porque eu analisava, esse prof é muito bom. Ele é tão bom que deveria trazer coisas mais extraordinárias. Deveria me elucidar melhor. Deveria me ensinar melhor. Deveria me instruir melhor. Mas não está a usar essa capacidade. Exatamente. Então deixa ele provocar. Quando eu provocava esses profs, muitos deles despertavam. E eles se despertavam. Particularmente no primeiro ano, nós nos deparamos muito com essa situação. Sim. Porque a ideia de quem está a entrar é que esse indivíduo não tem nada na cabeça. Ele está vindo aqui só para lhe colocar. Quando eram indivíduos que já tinham mínimas preparação, já tinham uma bagagem de leitura, e quando, na medida você via, já me transpiravam, estão na frente, calor, estão banhados. É por nada, o homem está a ser comido pelos alunos, pelos estudantes. Então, eles depois sentiam o quê? Que, eu, quando tiver que entrar nesta turma, eu tenho mesmo que me preparar, eu tenho mesmo que ler. Tenho que ler. Porque, velho, muitos deles já sabiam. Alguns tinham até 3 cadeiras ou 2. Ele sabe. Ele, em vez de preparar uma outra cadeira, enquanto que tinha que lecionar a outra, chegou a ler.
Nós temos que nós temos X. Não, volto já não voltava. Porque ele sabia, se mesmo preparando, só devorando assim, imagina não preparando. O que acontecia lá? Havia profs, nós debatíamos com ele, conversávamos com eles, dialogávamos com ele, interagíamos, debatíamos o mundo de uma forma extraordinária e nos compreendia. Aquilo era bom. E eu, por exemplo, particularmente, tinha a amabilidade de reconhecer o quanto ele é bom. Se o professor é bom, eu reconhecia, o professor, tu é muito bom, eu reconheço isso, pode ser muito bom, muito bom. Eu fazia críticas profundas, discutíamos sobre um assunto, discordava dele, concordava dele, mas eu no fim reconhecia o quão é bom esse professor. Tu reconhecer o que é de bom no outro. Há um outro problema que quase ninguém fala, né? Eu só vejo as lamentações e tudo mais, é a prepotência que existe no seio do ensino superior. O professor do ensino superior, cá no nosso país, sobretudo em Luanda, ele sente-se o dono do conhecimento. Sim. O que ele fala é só o que é certo. A discórdia de um estudante pode vir a ser conotado como inimizade e querer prejudicar por conta disso o estudante. Não há ainda no ensino superior aqui em Angola uma abertura que permite, de fato, um debate saudável entre estudantes e professores. E quando assim acontece, nós vemos os resultados, vemos os contornos. Uns a fugirem, outros a terem que prepararem-se, porque percebem que, afinal de contas, aqui não está tão fácil quanto pensava que seria. E outros mesmo colocam a autoridade, né, o abuso em frente para poder, no entanto, ter domínio e não verdadeiramente ter autoridade sobre a sala. A autoridade é poder, a autoridade é capacidade de influenciar, não é... Sim. Por exemplo, quando falaste do que hoje em dia, no mundo, o que é naturalmente, às vezes são 30 livros, ou 20, ou 25, ou sei lá, 40, mas é um número de livros específico que ele vai estudar uma determinada área, para ser especialista nessa área. Ou se eu ler aquele livro durante 5 meses, 5 anos, ou durante um ano ler aquele determinado assunto, eu me torno especialista naquilo. Ou estarei debater consigo sobre determinado assunto, mesmo não sendo especialista naquilo. Hoje o mundo está aberto para tanta arrogância num debate. Sim. Por isso que eu e você vamos acabar o nosso podcast agora. Foi bom conversar com Boca Nova Podcast, conversando entre nós.